Olá, seja bem-vinda ao último episódio da nossa temporada do Especialize. Eu já quero começar agradecendo a você que nos acompanhou aí durante essa temporada. Trouxemos aqui muitos especialistas, conversamos sobre muitos temas, muitos assuntos importantes. E hoje a gente vai encerrar com chave de ouro, viu? Com um tema importantíssimo, essencial, eu diria. O tema é direitos, garantias e ferramentas para o desenvolvimento de pessoas no transtorno do espectro autista, TEA. Para falar desse assunto, eu recebo aqui no Especialize 2 convidados muito especiais. Então, já se acomoda aí, se senta, pega aquele cafezinho, aquela água, para a gente aprender juntos. Bom, nossa convidada é a Ingrid Rodrigues. Ela é licenciada em Letras, mestre em Teoria da Literatura e Música, Cultura e Sociedade, é professora universitária, docente da Rede Pública Estadual de Pernambuco e atua como pesquisadora na área de Direito, Linguagens e Educação Inclusiva. Além disso, Ingrid é mãe atípica do Benjamin, trazendo uma perspectiva pessoal e autêntica sobre o tema. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Também conosco aqui no estúdio o Fabrício Lima. Ele é defensor público do Estado de Pernambuco, exerceu as funções de defensor público geral do Estado de 2018 a 2022 e de presidente do Conselho Nacional dos Defensores Públicos Gerais de 2019 a 2020. É professor do Grupo C Educacional, especialista em Direito Civil e Processual Civil. Seja bem-vindo. Alegria nossa. Bom, quero começar com uma pergunta aqui que inicialmente seria para os 2 convidados, que eu queria saber como vocês definem o papel da educação e da legislação na promoção de um ambiente mais inclusivo para a pessoa com TEA. Angélica, no contexto legislativo, nós temos uma ferramenta maravilhosa. Não só a Lei Berenice Piano, de 2012, como também o Estatuto da Pessoa com Deficiência, de 2015, asseguram direitos nos mais variados setores que são necessários para o desenvolvimento da pessoa com TEA. A grande questão, o grande desafio nosso, enquanto sociedade, é efetivar toda a logística de direitos que são necessários para que se dê todo um acompanhamento multifacetado em diversos setores para que essas pessoas, de fato, possam contar com um arcabouço social, de saúde, psicólogo, terapias, para que tudo isso possa realmente fazer a diferença na vida cotidiana. Perfeito. Ingrid, você como mãe, professora, quais as principais dificuldades que uma pessoa com TEA enfrenta na sala de aula? Bem, hoje você pensar o TEA no contexto de sala de aula é você pensar na quantidade de adaptações que são necessárias para que a criança consiga aprender. E eu falo criança, né, mas a gente sabe que essa criança vai virar um adolescente, que vai virar um jovem dentro desse sistema educacional que vai precisar ser inclusivo durante todo esse processo. Então, a gente precisa pensar como sociedade nos mecanismos de inclusão dentro e fora da escola, né? Então, hoje, para trabalhar com meus estudantes, eu tenho que preparar a sala inteira. E aí você tem que preparar a sala inteira, tem que preparar toda a equipe pedagógica, né? Não apenas os professores, mas todas as pessoas que vão, de certa forma, passar pela vida daquele estudante com TEA. E eu acredito que hoje, do ponto de vista de mãe, o maior desafio hoje seria realmente o capacitismo. Né? Não do ponto de vista escolar, mas o capacitismo que a sociedade mesmo prevê que aquela pessoa autista ela não vai conseguir fazer determinada coisa por conta da sua deficiência, né? Por causa do transtorno. Então, esse é um dos maiores desafios. Entendi. Fabrício, qual a legislação? Teria alguma legislação que ampara essa pessoa com TEA que a gente pudesse compartilhar aqui com quem está acompanhando o Especialize? Conforme já mencionamos, nós temos aí uma conjugação de legislações. Obviamente que tudo se iniciou de ponto de vista do TEA com a Lei Berenice Piano de 2012, Lei 12.764. Posteriormente veio o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que trouxe realmente um arcabouço protetivo mais ampliado em diversos setores.
E, inclusive, o ponto mais recente é a Lei Romeu-Mion, que trouxe a conquista da carteira de identificação da pessoa com espectro autista, possibilitando que essa pessoa possa, de fato, ser identificada e, uma vez identificada, passar pelo processo do capacitismo, como foi dito aqui pela professora Ingrid. Imagine, eu tenho no meu meio familiar uma cunhada que foi detectada com autismo agora, depois dos 30 anos de idade. E a gente sempre achava estranho alguns comportamentos dela, com barulhos, com, às vezes, uma mudança repentina de humor. E nós não tínhamos não passamos por nenhum tratamento adequado de entender o lado do outro. Então, essa logística de não só trabalhar no aspecto das conquistas legislativas, mas levar o conhecimento a quem, de certa forma, vai numa sala de aula, por exemplo, compartilhar o seu dia a dia com pessoas que possuem transtorno do espectro autista, se faz muito importante que nós, enquanto sociedade, possamos compartilhar experiências de como abordar, de como nos comportar, para que essa vivência ela possa se dar num ambiente acolhedor, harmonizado. Esse é o maior desafio que temos. E aí as ferramentas pedagógicas, elas precisam ser assertivas, né? Dentro desse contexto, Ingrid. Exatamente. Hoje a maior dificuldade que a gente tem é, de fato, eu fiz faculdade há 14 anos atrás, 15 anos atrás. Então, a gente não tinha essa preparação, eu fiz um curso de licenciatura, para você receber essas pessoas com deficiências diversas, e não só o TEA, né? E aí, hoje, o que é que a gente falta? Pessoal capacitado. O docente, ele não é capacitado para isso dentro do contexto da sua graduação. Então, quando o docente ele não busca fora, realmente ele não teve esse aparato durante sua graduação. Então, isso já é falho em si. E aí não tem como você pensar em metodologias eficazes de ensino se o próprio profissional não tentar se atualizar, não estudar, né? E aí eu acredito que uma das partes mais difíceis hoje, pelo menos dentro do meu contexto, é os profissionais perceberem que ele precisa sim adaptar, né? E não é uma adaptação só, vamos fazer uma prova com a letrinha maior, não é isso. É uma adaptação de como é que eu vou explicar de maneira que essa pessoa entenda. Então, hoje a gente tem, no contexto de sala de aula, aproximadamente 3 ou 4 alunos vão ser autistas dentro de sala de aula. É muito raro você não ter. A gente tem hoje no Brasil aproximadamente 4 milhões de pessoas com transtorno do espectro autista e vai aumentando mais. Então, a gente precisa se dar conta como sociedade em como acolher essas diferenças. E a gente vai precisar dessas adaptações ao longo da vida, né? Não só na escola, mas quando chegarem na graduação. Eu lembro que eu tinha vários alunos autistas dentro da graduação, que era bem difícil para os outros colegas também entender como seria essa adaptação de prova, de conteúdo, fazer um desenho universal da aprendizagem para tentar trazer aquele conteúdo mais próximo possível da turma e daquela pessoa com deficiência. Então, são metodologias diversas que você tem que fazer personalizado. Porque, de repente, uma coisa que você vai adaptar para um autista nível 1 não vai ser da mesma forma para um nível 2. E isso precisa ser levado em consideração. E as escolas, elas precisam também cumprir aí as exigências, né? Para acolher esses estudantes. Que exigências seriam essas, Fabrício? Vou focar mais nesse ponto, na questão do ensino superior. No caso do ensino superior, nós teríamos, a depender do nível do transtorno do espectro autista, né? E nós temos aí, na verdade, 3 fases. Essas fases elas precisam ter um laudo muito bem individualizado que ateste como deve se dar a transmissão do conhecimento, e especialmente a questão da modulagem da avaliação, de forma individualizada. Então, nada adianta tratarmos pessoas que são diferentes em sua concepção com receitas genéricas. Não vai funcionar. Então, o grande desafio é individualizar. Exato. Então, para individualizar,
Obviamente que as redes de ensino, as universidades como um todo, e também escolas de ensino médio, claro, não deve ser diferente, acredito eu, precisarão também investir em pessoal qualificado que possa recepcionar pessoas com tal diagnóstico e dentro do que o laudista indicou para ser aplicado a cada um, se montar uma estratégia de atuação de forma individualizada. Isso é caro, isso é algo impossível. Veja, o que falta é dar o pontapé inicial. A gente, por exemplo, o acompanhamento na primeira infância, por exemplo, por profissional que possa lhe dar o suporte, hoje já é uma realidade mais palpável. Ainda não é 100% uma conquista para todos, mas a gente já vê essa diretriz institucional em algumas escolas, inclusive na rede pública, já ser ofertado. Ora, então, o que falta, de fato, é ter planejamento, partir para uma ideia de que esses diagnósticos, eles acontecem e, enquanto cidadão, o aparato legislativo ele já dá a condição para que o Estado possa cobrar das universidades privadas e implantar nas instituições públicas mecanismos que possam, de fato, acolher e dar um encaminhamento pedagógico que faça com que a pessoa com TEA se sinta, né? Esse é o grande desafio, se sinta acolhido e participante, pertencente naquele meio social onde ela convive. Perfeito. Eu lembrei agora de uma situação que eu conheci, né? Eu sou jornalista e visitei uma família esse ano, uma mãe com 3 filhos. E ela tem 3 filhos com TEA. E 2 filhos têm o grau, acho que 3, e o mais velho, o grau 1. E ela me falava da dificuldade do diagnóstico tardio e da dificuldade de ele receber o benefício por ser o grau 1. Era assim, ela não tinha acesso ainda ao benefício. Acho que era o BPC. É o BPC, isso. BPC. Pronto, ela não tinha acesso a esse benefício ainda, porque ele era o grau 1, e aí as pessoas, ela disse que foi uma dificuldade, ela me contou, foi uma dificuldade terrível para poder, porque grau 1 não estava conseguindo ter esse diagnóstico. Existe isso, né, Ingrid? Existe sim, existe sim. É engraçado, ele falou, né, aí da cunhada dele, eu sou filha de autista, né? Minha mãe, ela é autista. E ela, durante a vida inteira, ela teve essa questão sensorial. Minha avó sempre protegeu muito, né? E aí, depois do diagnóstico do meu filho, aos 4 anos de idade, quando meu filho foi diagnosticado, foi que a gente... agora faz sentido, a avó também é. Né? E aí a gente teve toda essa questão de conseguir o diagnóstico dela, porque a gente sempre percebeu, né, alguns atrasos, digamos assim, em coisas práticas do dia a dia, e ela é nível 2. Ela é nível 2, igual o meu filho, né? Então, assim, é uma vida muito, muito difícil. E aí, né, não sei se o pessoal que está assistindo a gente sabe os níveis de autismo. A gente tem, antigamente a gente falava muito em Asperger. E aí hoje o Asperger não existe mais, a gente não utiliza mais essa nomenclatura. E a gente fala autismo nível 1 de suporte, que é um autista mais funcional. Quanto mais a gente aumenta o nível, né, digamos assim, nível 2 e nível 3, vai aumentando a necessidade de coisas que aquela pessoa precisa para conseguir funções básicas da vida. Por exemplo, meu filho hoje ele já tem um vocabulário completo, né, ele tem 8 anos de idade, mas ele não consegue se regular, questão de regulação emocional, então ele é nível 2 de suporte. Geralmente, os nível 3 de suporte são aqueles que precisam se comunicar através do CAA, né, que não são oralizados, se comunicam de maneiras diferentes. Então, a depender desse nível, né, do grau de suporte da pessoa, isso vai mudar completamente da nossa abordagem em sala de aula. Eu conheço uma garota que fez faculdade sendo nível 3. Então, ela ia para a faculdade, ela assistia a aula e, para se comunicar com os professores, ela utilizava a prancha dela, né, da comunicação aumentativa, a prancha de comunicação através do tablet para falar com os professores. E os professores, eles não tinham o conhecimento daquela ferramenta. Então, assim, a gente vai ter hoje crianças na rede municipal daqui, muito bem assistidas. Quando vai para o ensino fundamental, pouco assistidos, ensino médio, quase nada assistidos, ensino superior a tirar de vista, né? Porque realmente
falta esse timing. Mas o que me alegra saber é que se hoje uma criança, né, de educação infantil está bem assistida, ela vai ter um nível de suporte menor quando chegar à idade adulta, né? Isso já é comprovado. Na grande maioria das vezes ela consegue sim. Mas a gente precisa pensar isso para agora. Não adianta você pensar daqui a 10 anos, quando essa criança estiver na faculdade, sabendo que já tem adolescentes jovens na faculdade hoje, precisando já desse suporte. Fabrício, eu fico pensando também, assim, que conselho, que luz, na verdade, a gente pode dar para as pessoas que, de repente, tem algum parente, algum familiar, conhece alguém que está passando por um processo que precisa buscar a justiça, a defensoria pública, para, por exemplo, garantir um benefício desse ou ter o reconhecimento. Qual o trâmite que a pessoa pode fazer? Como é que funciona? Em relação ao benefício, nós tínhamos, de fato, uma certa dificuldade em relação à concessão do BPC, LOAS, quando o nível de suporte era um nível 1, principalmente na área administrativa. Com a mudança de entendimento do STJ, que de forma muito pontual e humana, inclusiva, não mais prevê qualquer espécie de discriminação, essa é a palavra mesmo, entre os níveis de suporte em relação ao TEA. E uma vez havendo diagnóstico e cumprindo a exigência do critério socioeconômico, não há por que se negar o benefício, porque o nível de suporte do TEA é o nível 1. Isso dá realmente um alento a quem de fato se encontra nessa situação, e se houver um certo indeferimento no âmbito administrativo, nós orientamos que procurem a Defensoria Pública da União, que funciona no mesmo prédio da Defensoria Pública do Estado, e a Defensoria Pública da União com certeza irá ir à Justiça Federal para justamente pleitear a implantação desse benefício com base nessa nova orientação jurisprudencial do STJ. Então, é algo hoje acessível, nós temos de fato como buscar pleitear pelo menos o benefício de prestação continuada, que ajuda muito na questão financeira, e a questão financeira é o primeiro obstáculo a ser rompido, justamente para que as famílias possam ofertar terapia ocupacional, acesso a psicólogos, acesso aos mais variados tratamentos que nós sabemos são individualizados e cada qual vai ter o seu cronograma a seguir. Então é muito importante alertar a todos dessa nova alteração do entendimento jurisprudencial e deixar a Defensoria Pública da União aqui também à disposição. Funcionamos no mesmo prédio, eu sou defensor do Estado, mas nós temos um termo de cooperação técnica que me permite dizer que quem for à Defensoria Pública da União com essa tratativa será muito bem acolhido e terá a sua demanda muito bem encaminhada para uma solução num curto espaço de tempo. Perfeito. Ingrid trouxe um recorte que me chamou a atenção, o aumento, né? Qual foi o dado que você pode repetir, Ingrid? 4 milhões de brasileiros são autistas. 4 milhões. E aí, isso me chama a atenção, o poder público precisa se preparar em termos de logísticas, por exemplo. As famílias, elas precisam de neuropediatras, que é uma deficiência hoje. Né? Eu estou falando especificamente da cidade do Recife, mas eu imagino que no Brasil deve ser assim. E as mães, elas relatam a dificuldade, e a criança ela precisa desse acompanhamento, de ter uma fono, de ter um neuro, para poder se desenvolver e conseguir chegar na sala de aula de forma mais adaptada para receber a aprendizada, né? Isso, a gente hoje tem uma falta de profissional, principalmente terapeuta ocupacional. Acredito que hoje em Recife a maior deficiência, que a gente só tinha curso de terapia ocupacional em uma universidade. Então, assim, não estava suprindo a carência, né, de profissionais. E são muitas horas. Então, assim, hoje, eu posso falar pelo meu filho, ele faz 20 horas de terapia por semana. Então, é quase um estágio. 20 horas por semana das mais variadas, mas essa terapia que dá qualidade de vida para ele. Né? Ele, há 4 anos atrás, não falava. Há 4 anos atrás, ele não botava a cabeça na água. Há 4 anos atrás, ele não suportava nenhum barulho, nenhum cheiro, textura. Então, com 4 anos de terapia, ele faz tudo isso.
tem uma linguagem funcional, ele conversa com todo mundo, enfim. E tudo isso é terapia. Então, a gente precisa, sim, pensar nessa logística de profissionais. A gente está vendo hoje muitos profissionais de fora vindo para Recife, porque pra atender a demanda. Justamente para atender essa demanda. E vai precisar de muito mais, assim, pelos próximos anos. Não vai diminuir a quantidade de autistas, pelo contrário, vai aumentar. Eu penso também no suporte para a família. Porque, assim, os pais, eles às vezes não conseguem trabalhar. Essa família que eu conheci, ela me dizia assim, eu não posso, se eu for arrumar um emprego de carteira assinada, eu vou perder o benefício. Eu tenho que me dividir. E não tem tempo para trabalhar. Para poder levar, para fazer. E assim, meu Deus, é uma realidade. E assim, essa é uma pauta que precisa ser discutida. Sim, a maioria, né? E aí eu estou falando muitos dados hoje, mas porque é a área que eu pesquiso. Então, hoje a gente vai ter só 28% das famílias com a pessoa com deficiência autista vão ter pai e mãe. Ou seja, 72% dos pais vão embora depois do diagnóstico dos filhos. Então, a gente vai ter uma quantidade de mães solo com a criança com deficiência que não tem condições de se manter. Ela precisa levar 20 horas de terapia, né? Ou mais, algumas, dependendo do suporte, vai ser mais do que isso, para a criança poder se desenvolver. Então, como que ela vai trabalhar? Né? E o pessoal, às vezes, pensa, nível 1, a pessoa fala, mas não tem ideia do... É só um nível, digamos assim, de suporte de outra pessoa. Não quer dizer que aquele autismo leve. A gente não usa mais isso. Não é leve aquilo que não é com você, sabe? O peso de você carregar aquele transtorno, o que aquilo faz no seu dia a dia, né? O quanto que a pessoa precisa mascarar alguns sintomas para ser aceita e quanto isso faz mal. Eu sempre vi a minha mãe doente e depois, pronto, festa, final de ano. Ela interagia com todo mundo. No outro dia estava doente. E eu não entendi o que era, porque precisou interagir demais, gastou demais, digamos assim, né, o lado social, e depois não aguentava, e tinha febre, adoecia. Então, assim, a gente tem que tratar com respeito todos os níveis de suporte dentro das suas necessidades, mas eu acho que a chave realmente aqui é a gente pensar como é que a sociedade está preparada para lidar com isso. E aprender também, né? Sim. Porque a gente passa Eu nunca tinha pensado sobre autismo antes do diagnóstico do meu filho. Eu era professora normal, já tinha visto algumas coisas na faculdade, só visto, né? Mas a gente só passa a pensar em políticas públicas quando a gente tem alguém na família. E não era para ser assim, né? Não era. É verdade. Por isso que o Poder Judiciário, ele precisa andar de mãos dadas com essa família, né? Até para que a sociedade também abrace essa causa e ande todo mundo junto. Exatamente. Como foi dito, né? Nós evoluímos muito no aspecto legislativo. Sensivelmente, se a gente comparar a realidade de hoje com a realidade de 10, de 20 anos atrás, é algo incomparável, inclusive em termos mesmo do que é básico, que é o diagnóstico. Sem o diagnóstico você não tem como fazer praticamente nada. E o diagnóstico tem também deflagrado aquele sentimento, que é o sentimento comum na nossa sociedade, embora os dados indiquem que há um acréscimo absoluto, em números absolutos e em números percentuais na população, no mais das vezes a gente pode pensar enquanto sociedade que na verdade o que não se tinha era o diagnóstico, porque as questões elas sempre ocorreram, mas por falta de diagnóstico nós não tínhamos como sequer identificar quem dirá dar o devido tratamento para que esses níveis de suporte pudessem conviver de forma harmonizada, com todo o respeito que é peculiar, com a garantia de um Estado presente, garantindo a dignidade da pessoa humana em sua completude. Obviamente, tanto para as pessoas que não necessitam de suporte algum, e especialmente para aquelas que necessitam de suporte, seja nível 1, nível 2, nível 3. E aí eu fico muito feliz em poder participar, em ver também uma busca mais ativa da população a efetivar seus direitos. Então, quando a gente fala de um acesso a uma defensoria que, de fato, vai judicializar para conseguir algum direito, nós estamos falando de pessoas que necessariamente só vão poder dar um tratamento adequado quando o Poder Judiciário fizer valer o que o Poder Legislativo já o fez desde 2012.
Nós estamos falando de um marco legislativo que abriu as portas para se ter um tratamento mais efetivo há 12 anos. E ainda assim, muita coisa básica do que tem previsão legal ainda não consegue ser implementada pelas políticas públicas pelo Executivo. Então, é algo desafiador, mas nós não podemos perder de vista que, enquanto sociedade, a cobrança, a mobilização, ela é fundamental para que essas políticas públicas passem a ser prioritárias e que, mais na frente, nós tenhamos tudo isso muito bem claro, muito bem definido, com um diagnóstico mais cedo possível e com toda a rede de apoio disponibilizada, de fácil acesso, para que, de fato, nós tenhamos os princípios constitucionais que regem o nosso Estado Democrático de Direito aplicados a todos. Posso fazer só um adendo na tua fala? Claro. Porque a gente só teve o autismo incluído no IBGE no último censo. Isso. No último censo, tipo, não tinha como você ter ideia de quantos a gente tinha antigamente, porque nem no censo... Não era contabilizado. Não era contabilizado. Então, a gente está trabalhando com poucos dados. Esses 2% é o mínimo que eles conseguem calcular, porque eu acredito que seja bem mais. Exato. Olha só, e são espaços como esse, como o Especialize, que a gente traz essa pauta mais uma vez, fala desses assuntos para as pessoas poderem partilhar, se informar, é a informação que liberta, que traz conhecimento, né? Vocês querem partilhar mais alguma informação? Aproveitar esse momento, trazer mais algum assunto? Fiquem à vontade. Posso? Pode. Não, eu só queria pensar agora, né, do ponto de vista, já que a gente está dentro da universidade, né, falando do Especialize, pensar em maneiras mais eficazes dessa inclusão dentro do ensino superior. A gente vai ter hoje apenas 5% das pessoas com deficiência no geral, tem diploma de ensino superior hoje no Brasil. 5% de uma população aí de... quase 20% da população total, digamos assim. Então, desses 20% são pessoas com deficiência, apenas 5% vão ter o diploma do ensino superior. E nesse último Enem agora, né, que a gente fez, que foi domingo. Domingo, né? Domingo. 13 mil pessoas autistas se inscreveram e colocaram lá autismo. Então, a gente vai ter, né, provavelmente, digamos aí, metade que vão entrar, de fato, nas universidades. Então, todos os anos a gente vai ter um aumento significativo desse quantitativo de pessoas dentro das universidades. E eu posso afirmar, hoje, a gente não tem uma preparação para isso, porque são cursos variados, né, que as pessoas vão tentar ingressar. E aí, o que é que acontece? A pessoa autista entra na faculdade, passa 6 meses, estourando um ano e desiste. Abandona porque o não curso. teve a permanência. Então, não é só você garantir o acesso da pessoa autista ao ensino superior, em si você garantir a permanência. E essa permanência vai ser garantida com políticas inclusivas dentro das instituições. Então, cada instituição, de acordo com a sua realidade, né, obviamente, tem que investir nisso, né? E não é só uma prova com a letra grande, que é o que eu mais ouço por aí. Não é isso a adaptação. É uma adaptação de verdade. Como é que a pessoa consegue entender, como é que ela pode responder aquela pergunta, se de forma oral, se de forma escrita, se de múltipla escolha, sem ser múltipla escolha, enfim. Com os colegas na classe. Com os colegas, a gente tem hoje a metodologia de aprendizagem por pares que funciona em várias instituições, dá super certo. Você convoca um aluno tutor para aquele estudante. Então, assim, isso é bom para todo mundo, né? Todo mundo aprende de certa forma. Mas as universidades têm que pensar nisso para ontem. Não uma coisa realmente para daqui a 10 anos, mas uma necessidade de agora. É uma necessidade de agora. Então, para mim, fica meu apelo aí para as instituições realmente pensarem nesses estudantes que estão chegando para eles conseguirem se formar, porque eles têm total capacidade de se formar, mas precisam das adaptações necessárias. Perfeito. Ótimo. Dizer da minha alegria, obviamente, em poder participar de um projeto maravilhoso da Uninassal, do Grupo C Educacional. Foi maravilhoso ouvir aqui atentamente a troca de experiência com a professora Ingrid, o quanto isso é fundamental para que a gente possa levar o conhecimento, que a gente possa difundir realmente, enquanto cidadão, o nosso ponto de vista, para que realidades tão desumanas deixem de... Pelo menos, eu não vou dizer deixe, né? O mundo ideal, é o que a gente quer, a utopia do mundo ideal, mas que a gente possa, de fato, minimizar sensivelmente
situações que a gente vivencia no nosso dia a dia. E em especial em relação ao curso superior, para ontem essas alterações, porque de fato a gente hoje já vê pessoas com a carteira, com o girassol, né, com o colar do girassol, o crachá, e numa das vezes, sem citar nomes, eu me deparei com uma pergunta de um aluno, e eu não tive condições de responder prontamente. E não tive porque me questionei como eu devo abordar essa pergunta. O que ele espera dessa pergunta? E eu não me senti capacitado a tentar compreender o que ele gostaria que eu respondesse. E aí eu chamei para conversar depois, no final da aula, e tive realmente a exata compreensão do que ele me perguntou. Não era no contexto que eu responderia em sala de aula, era um outro contexto mais individualizado. E isso me ateve àquilo que a professora Ingrid falou aqui, com muita maestria. Nós precisamos nos capacitar enquanto profissionais para recepcionar e ter essa abordagem do ponto de vista técnico. Naquele momento, algo me protegeu e eu acabei atuando de forma a não expor o aluno. Mas isso não pode contar com a sorte. Isso é algo que tem que ser treinado. Exato. Tem que ser implementado no nosso dia a dia. Exato. Perfeito. É muito bom receber vocês aqui e muito bom encerrar nossa temporada com esse tema que é tão importante. Muito obrigada, professora Ingrid. Muito obrigada, Fabrício. Muito obrigada pela presença de vocês. Muito obrigada pelo convite. E é sempre bom falar sobre inclusão, que é um processo. É um processo. Que nossa cidade... Pode falar. Parabenizar mais uma vez e nos colocar à disposição tantas vezes quanto for necessário, principalmente uma temática tão atual e que exige, de fato, o engajamento de toda a sociedade. Perfeito, que nossa cidade se torne mais inclusiva, que você esteja disposto a aprender mais, a abrir seu coração. A gente aprende com o próximo, quando a gente se coloca do lado do outro e se coloca como um ser que não está completo, a gente também aprende. E a gente está aqui nesse planeta para isso, para aprender. Então, obrigada por ter nos acompanhado nessa conversa. Quem sabe a gente não vem com uma nova temporada, os episódios ficam salvos, você pode assistir quantas vezes quiser, compartilhar com quem você quiser e até a próxima.